Para finalizar os corpos redondos, vou apresentar agora a esfera. Tá? A esfera é a última aí das figuras da geometria espacial. A gente pode pensar a esfera como sendo uma bola, que pode ter o conteúdo dela vazio ou totalmente preenchido. Tá? Se a gente pensar ela com conteúdo vazio, a gente vai chamar isso de superfície esférica. A superfície esférica seria todos os pontos P que distam a mesma distância, né, do centro O da circunferência. Tá? Então eu tenho um centro aqui, que a gente vai chamar de centro da esfera, e aí esse centro ele vai criar uma distância, né, até essa casca aqui, né, até essa superfície esférica, que a gente vai chamar de raio, né, esse é o raio dessa esfera, que aí está aqui a letra R para representar. E aí todos os pontos que distam a mesma distância aqui do centro, né, que vai ser a distância de raio, ela vai ser chamada de superfície esférica, tá? Então isso quando a bolinha estiver vazia. Quando a bolinha estiver totalmente preenchida, ou seja, a distância desse ponto P aqui agora até o centro da esfera vai ser menor ou igual ao raio, tá? Em notação seria mais ou menos isso, que daria a noção de que essa figura estivesse completamente preenchida, tá? E aí a gente vai dar um nome de esfera. Então a esfera vai ser, na verdade, uma bolinha com o conteúdo completado, né? Com o conteúdo todo preenchido. A própria figura aqui eu tentei dar um pouco dessa noção. Ó. Essa parte de cima, chamada de semisfera ou de hemisfério, ele pode ser entendido como sendo só a superfície esférica. E repara que ela não está com o conteúdo preenchido. Tá? Então só a distância entre o centro até o ponto P é só o raio. Então é igual ao raio, tá? Com essa notação aqui. E a parte de baixo, nessa semisfera aqui, ela está totalmente preenchida, né? Ela está completada com conteúdo. Então quer dizer que todos os pontos P até o centro são menores ou iguais ao raio. Então essa semisfera é uma metade de uma esfera preenchida. Tá? Então essa é mais ou menos essa a noção. Tá? E as fórmulas básicas da esfera são a área da superfície esférica e o volume da esfera. Tá? Então o que seria a área da superfície esférica? Imagina uma dessas linhas aqui verticais. Ó. Elas são chamadas de meridianos. Então, se eu pegar e cortar essa superfície aqui, bem nessa linha meridiana, eu consigo abrir a bola, né, abrir essa esfera, e aí eu teria uma superfície plana, né, uma figura plana. Então, aí eu conseguiria calcular a área dessa figura. Então, a área, ó, repara que ela lembra uma fórmula que a gente já conhece, que é a fórmula da área de uma circunferência, que é πr ao quadrado. E aí o que acontece? A área da superfície esférica é 4 vezes a área da circunferência. Tá? Então é 4πr ao quadrado. Tá? E lembrando que como é uma forma de área, a gente tem sempre a potência quadrática. Né? Então quer dizer, o raio ao quadrado. E no volume, ó, repara que vai aparecer um cubo, que o volume ele tem a dimensão 3, né? A ideia de uma figura espacial. Então o volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Tá? Então é uma forma muito parecida até com a área da superfície. Então o volume, lembrando que calculando o que tem dentro, né, o interior dessa figura espacial. E aí eu tenho então como fórmula do volume da esfera 4 vezes πr ao cubo dividido por 3. Então para memorizar e para ajudar, ó, repara que a área da esfera ela vai ter esse 2 aqui em cima e um 4 aqui embaixo, né? E no volume continua tendo 4, ó, só que aqui passa a ser 3 e 3 embaixo. Tá? Lembrando que o volume é uma coisa que é tridimensional, por isso R ao cubo, e a esfera é uma coisa que é bidimensional, por isso R ao quadrado. Tá? Então essas são as duas fórmulas da esfera. Existem outras, mas eu sugiro mais vocês pensarem em proporcionalidade para trabalhar com a esfera. Tá? Ao invés de pensar em decorar outras fórmulas, sempre que vier o problema, pense em usar algum tipo de semelhança ali que vai estar envolvida. Sempre vai ter algum triângulo, aí você faz alguma semelhança ou alguma proporcionalidade, você determina o volume ou a área de determinados pedaços aí da esfera, tá? Então aqui a gente termina a parte de geometria espacial.